Pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula prática no Visual G. Hoje iniciamos o nosso tão chamado algoritmo, né, na parte prática. Vamos utilizar dessa ferramenta, o Visual G passei para vocês. Como eu comentei lá no mural, eu já coloquei os dois arquivos para download. Né? Então tem o executável, portável, que a gente chama, versão 25. E também tem a versão instalável, né, para quem deseja instalar no computador, já deixar certo o Visual G e as duas versões aqui. Hoje eu vou fazer a explicação, digamos, da relação teoria e prática, né, depois da gente explicar aqui essa parte da apostila. Então, estamos lá na página 10, unidade 3, e depois vamos utilizar o próprio software Visual G para a gente fazer um exemplo prático aqui. Então, as primeiras instruções que a gente tem que passar pegar o que a gente aprendeu um pouquinho no conteúdo anterior, que são os tipos primitivos, as declarações de variáveis, identificadores, né, e para a gente poder aplicar aqui no Visual G. Tá? Alguns a gente chama de comandos, mas podemos dizer assim que alguns sinônimos para vocês vão ser um pouquinho diferentes, tá? Mas aos poucos vão se acostumando com o que eu vou falando, tá? Então, são comandos, são alguns símbolos, né? Algumas estruturas básicas que a gente tem que seguir, algumas regras de algoritmos que a gente vai seguir. Então, aos poucos vocês vão se acostumando com isso, tá? Então, o primeiro parágrafo aí de instruções primitivas, ele quer fazer uma explicação do comando de atribuição. Tá? A atribuição, ele é composto por esses dois símbolos aqui, né? Dois pontos igual. Esses dois símbolos eles têm que estar juntos, ou seja, não pode haver espaço entre eles, tá? Então, dois pontos igual aqui, tudo junto. E a gente lê, como que a gente faria a leitura, né, de um comando desse aqui. A gente chama de ele recebe, tá? A atribuição de um determinado valor para uma variável. Então, aqui a gente faria a leitura do seguinte sentido. A recebe 3. Tá? Então, aqui se lesse como que eu falaria se eu pegasse e olhava isso aqui. Né? Em algoritmo, você não ia chegar assim e falar A, dois pontos, igual 3. Não, é A recebe 3. Então, sempre que eu falar recebe para vocês aí, tenho em mente que o recebe é o dois pontos igual. Tá? Então, isso vai acontecer de maneira bem frequente. Aqui a gente começa a ver algumas partes de declaração de variáveis, de identificadores, e a gente começa a fazer a relação, né, prática com o que a gente estudou de instruções primitivas e identificadores. Aquelas regras que a gente viu de criar nome de identificador, que tem que começar por letra, não pode ter espaço, único símbolo aceito, qual que é mesmo? Esse caractere especial aceito? O underline. Exatamente, o underline. Né? Então, a gente vai começar a utilizar dessas regras aqui. Nesses exemplos aqui que eu vou passar, né, sempre vou pegar e vou tentar modificar um pouquinho, né, mas o da apostila, se vocês pegarem os exemplos aqui que for falando, vai estar prontinho para testar, tá? Mas eu costumo pegar primeiro o exemplo que está aqui e eu vou modificando algumas coisas para vocês pegarem melhor aí o entendimento. Né? A primeira parte aqui é só a explicação, então não é o exemplo real, completo, mas é uma explicação. Então, um exemplo aqui de declaração de variáveis, né? Quando a gente viu lá com o conceito de regras de identificador, a gente viu que ele teria que começar por letra. Tá? Então, aqui ele está declarando 3 variáveis, A, nome e AB. Uma variável que eu coloquei aqui, chamada de A, ele tem o tipo inteiro. Então, nesse valor de A, né, essa variável, só vai acertar números inteiros. Né? A variável do tipo nome, ela é do tipo caractere. Então, ela só vai aceitar valores que tenham caracteres, daí pode letras, pode números, né, pode ter espaço. Isso em relação ao conteúdo da variável, tá? Não estou falando do nome dela, sim o conteúdo. No começo, vocês vão confundir valor de variável com um dado, com a informação em si. Tá? É normal. Mas, desde já, eu já vou tentando preparar vocês para não ter tanta essa confusão.
E daqui, por último, o valor de AB vai ser somente aceitar tipo real, tá? Então, como seria uma atribuição de valores para essas variáveis, né? Então, A recebe 7. Tá? Então, aqui, lembrando, o nosso símbolo aqui do recebe. Tá? Nome recebe Cascavel, entre aspas. Então, aquela situação que eu comentei, e nos exercícios vocês trabalharam bastante, que era de tal a informação entre aspas, tá? Aqui a gente vai colocar a informação para o tipo caractere, tá? Aqui ele começa a aceitar no Visual G somente caractere. Né? Então, aquele ou texto que a gente usava lá nos exercícios, no Visual G, por regra dele, tá? Ele não aceita o tipo texto, somente caractere. Tá? É uma adaptação que a gente tem que seguir aí. E também o tipo AB. Então, o AB está recebendo 5.433, só que esse aqui não é 5.463, tá? É 5,433. A gente costuma colocar como informação, né, para receber o ponto, no lugar da vírgula, tá? Isso aqui é porque é um sistema, digamos assim, americano. Depois vocês vão aprender que toda a linguagem, né, de programação, ela está em idioma inglês. Né? Então, seguiu-se essa regra de valores decimais, né, para utilizar o ponto. Temos alguns outros comandos aqui para falar para vocês, que tem o comando leia e o escreva. Tá? O comando leia, ele é chamado de valor de comando de entrada. Tá? Pensem vocês, assim, um formulário de cadastro de web, cadastro de sistema, né? E, normalmente, nesse cadastro, quando você vai preencher esses dados, né, ele tem na frente um nome, que seria para o campo, nome, e-mail, CPF, né, o que seria aquele dado. E daí tem um campinho na frente ou embaixo, que é para você informar, para você digitar a informação. Então, pense assim, que o comando de leia é aquela caixinha que eu vou digitar a informação. Uma analogia que eu faço. E o comando de escreva, que é um comando de saída, seria o nome daquele campo, né? O nome que está lá no cadastro para ser feito. Tá? Então, é importante você separar os comandos de escreve e leia. Então, escreve é o comando de saída, ou seja, vai aparecer para você. E o leia é um comando que você vai informar alguma coisa, você vai digitar alguma informação. Então, essa é a diferença aí. O comando leia, dentro dele, né, tem que estar entre parênteses e escreva também. O leia, ele vai receber valores de variáveis, ou seja, eu vou ter que colocar dentro do leia uma variável, um identificador. Esse identificador é o que a gente chama aqui, que a gente declarou como se fossem as nossas variáveis. Né? Um exemplo completo vai ficar mais claro. Já o escreva, ele aceita. Você escreveu uma frase, daí tem que estar entre aspas, tá? Escrita qualquer, tem que estar entre aspas, daí dentro de parênteses também. E daí ele aceita também colocar valores de variáveis. Então, digamos assim, se eu escrevi aqui nessa variável nome, tá? Eu vou digitar lá João, no escreva e colocar a variável nome, ele vai colocar numa tela para mim João, tá? E não nome. Aqui vai ficar mais claro o nosso exemplo, só que tem alguns probleminhas aí que vocês vão ter que resolver na hora que estiver copiando. Tá? De antemão, aviso a vocês que não precisa perder tempo vocês pegar aqui e ficar digitando, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Né? Se eu pegasse aqui o nosso Visual G, o nosso software, o que a gente poderia fazer? Algoritmo. Aqui está exemplo 1. Vou trocar aqui para exemplo 1. Aqui, isso daqui não tem, então vou apagar. Aí tem o var, eu vou colocar aqui, idade, 2 pontos, ok. Então, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou digitando, né, o que está aqui na apostila, porque é um exemplo. Tá? Não vai precisar, assim, inventar um exemplo. Eu vou pegando. Se vocês quiserem só copiar e colar, não tem problema nenhum. Tá? Só falo isso para você copiar e colar devido à agilidade que a gente tem. Então, vou pegar aqui, copiei, colei. Aqui tem um probleminha devia ter arrumado isso na apostila. Aqui ele tem que ter umas aspas que ele vai dessa daqui, ó. Reparem que essa aspa aqui está diferente. Os dois são aspas duplas, tá? Só que aqui no Visual G, na hora de ele copiar e colar, ele coloca diferente. Então, o que eu faço? Apago e coloco de novo. Ele tem que estar vermelhinho quando eu coloco essas aspas, tá? Então, aqui coloquei
o meu exemplo e aqui eu vou testar, né? Mas antes disso, eu vou fazer uma explicação aqui sucinta do software em si, né, do Visual G. Ele é bem intuitivo, porque ele foi feito de maneira didática, então esse daqui é meu software totalmente português, foi desenvolvido por professores e acadêmicos, não lembro a faculdade qual agora. Existem outras versões, né, que até mais coloridas, assim por diante, mas essa versão eu acredito que seja a básica e simples que a gente pode estar passando para vocês, a parte prática. Por isso que eu uso essa versão 2.0 aqui. Então, o software em si, ele é bem intuitivo na questão aqui dos menus, né? Arquivo, abrir, editar, novo, salvar, etc. Né? Tem o editar em relação à edição aqui que a gente pode fazer. Não pensem que é igual ao Word, porque tem bem menos recursos, né? É somente o básico para questão aqui de programação mesmo. O que a gente vai usar bastante aqui em termos de menu, mas a gente pode usar teclas de atalho, tá? É esse aqui, executar o F9. Né? O F9 a gente vai usar bastante, que é o executar o código que está aqui. E, claro, salvar e abrir. Né? Então, isso que a gente vai usar bastante. Como eu falei, é bem intuitiva a questão de abrir, salvar novo, então essa parte vocês acabam identificando bem fácil e rápido. Né? Agora, eu peguei o exemplo aqui da apostila e vou tentar falar para vocês a estrutura básica que a gente tem, né, no algoritmo para ser feito. Vou dar um Ctrl Z aqui para deixar como estava antes. Então, quando eu abro o Visual G, ele me traz um pré, né, uma pré-digitação aqui, um pré-algoritmo pronto com alguns comandos, que a gente pode fazer a partir dele, né? Como eu fiz aqui na apostila que eu copiei e colei, né? Por isso que eu apaguei tudo e preferi colar tudo de novo. Mas se eu fosse editar, né, digitar, uma coisa que gostaria de colocar para vocês, quando eu ficar assim com barra, ele não significa comando nenhum. Né? Ou seja, o algoritmo em si, ele não verifica se isso aqui é algo válido. É somente comentário mesmo. Né? Então, o que eu poderia preencher aqui? Eu poderia, porque a maioria de vocês acredito que não vai usar essa funcionalidade aqui. Então, para que seria aqui? Digamos, exemplo, de algoritmo. Aí o autor, né, seria, digamos, vocês, nome, data e seção de declarações aqui, caso necessário. E aqui a seção de comandos também. Então, assim, algoritmo, var, início e fim algoritmo, ele sempre vai trazer por padrão, a gente chama por default. Tá? Então, trazendo por default aqui, se eu quisesse digitar, complementar, eu poderia fazer aqui dentro. Né? Mas, nos primeiros exemplos, como eu falei, eu vou colocar aqui o algoritmo já completinho, e eu vou explicando para vocês o que é cada um. Então, quando eu copiei da apostila, né, eu falei aqui que as aspas, ele copiou a aspa que não é certa, não apago e coloco de novo aqui. Né, dupla. O primeiro comando sempre vai ser algoritmo. A primeira linha vai ser algoritmo. Aí, depois do algoritmo, eu vou colocar entre aspas o nome daquele algoritmo. Né. O que é algoritmo para vocês? Né, que a gente viu lá nas primeiras aulas de linguagem. É aquela sequência de passos, né, finita, que a gente programa para chegar a um objetivo. Né. Em computação, né, a gente programa para resolver problemas computacionais. Né. Lembra que a gente viu alguns algoritmos não computacionais. Né, para fritar um ovo, para chegar ao CEP, né, para trocar uma lâmpada. Então, aqueles algoritmos que a gente viu aqui, a ideia que a gente traz para cá, daí é para resolver problema computacional. Esse primeiro exemplo aqui, ele vai apenas colocar em tela para mim informar uma idade e o nome. Então, digamos assim, eu vou ter um problema, eu quero que faça um programa que informe nome e idade. Então, esse é o algoritmo que ele vai fazer aqui. Justamente porque ele é só um exemplo, né, e eu quero falar para vocês os comandos que a gente viu até aqui na apostila, e daí da parte prática. Né? Então, ele só está fazendo a parte prática da explicação que ele colocou aqui para cima. Nesse exemplo, ele tem duas variáveis declaradas, tá? Que é idade e nome, então ele colocou aqui.
Aí vocês perguntam assim, professor, pode ser sempre maiúscula? Tem que ser? Né? Não precisa. Se eu colocar assim, só idade, tudo minúsculo, vai funcionar também, tá? Mas se eu colocar ID e aqui usar idade, daí não funciona. Então, tem que usar das mesmas nomenclaturas em todo o meu algoritmo. Idade aqui eu declarei do tipo inteiro, então lembre-se quando a gente falava assim, uma idade, qual o tipo que seria? Né? Então vamos pensar assim, quando eu pergunto a idade de uma pessoa, ela vai dizer um número. Esse número ele é inteiro? Não vai ter número com vírgula. Então aqui a gente coloca o tipo inteiro. O nome. Então, o nome ele vai letras, vai espaço, né? Pode ir acento. Então, é caractere. Né? Se vai letras na informação, já é do tipo caractere. Então, ele tem uma seção que a gente chama aqui de declaração de variáveis. Então, quando eu falar assim, declarar a variável, vai lá no var. Então, nessa seção aqui. Aí tem o início, esse início e fim algoritmo, digamos assim, é o início e fim da programação em si do algoritmo, tá? Da lógica do algoritmo que a gente tem. Então, esse comando aqui, esse daqui e esse daqui, sempre vai existir no algoritmo de vocês. Professor, mas o que eu vou mudar aqui do meio e aqui para cima? Aí vai depender do problema que está sendo proposto. Tá? Esse daqui, digamos que o exemplo eu quero que faça um algoritmo para informar idade e nome, só isso. Tá? E a gente vai fazer isso aqui. Então, a gente viu anteriormente o comando escreva. O comando escreva, o que é? Ele vai escrever algo, tá? E o leia vai esperar algo, esperar uma informação. Assim como aconteceu aqui para o nome. E depois ele vai escrever o conteúdo que eu informei, idade e nome. Então, esse daqui é o que a gente chama de código-fonte, tá? O que eu falar para vocês, lá no código-fonte, então daí é a programação de vocês. Então, aqui é lógica, é a programação que vocês estão fazendo. Esse é o código-fonte. Aqui a gente tem um espaço que ele vai colocar os valores das variáveis. Então, ele identifica aqui no nosso código-fonte, né, no algoritmo, as variáveis e vai colocando o valor aqui. E aqui a gente chama de saída. Tá? Mas ele é uma saída secundária. Vocês vão ver que ele tem uma saída um pouquinho diferente aqui, né, que alguns vocês vão identificar, já parece com o MS-DOS, né, para quem conhece. O MS-DOS ele vai ser bem semelhante, ele é bem característico mesmo. Então, depois que eu fiz o meu algoritmo, né, nesse caso aqui eu só copiei da apostila, né, copiei daqui, passei para cá, arrumei as aspas, beleza. Aí eu tinha falado antes, um comandinho aqui que a gente usa bastante, né, que também é uma tecla de atalho, é o F9. Né? O F9, o que vai fazer? Ele vai verificar se tem algum erro aqui, né? Se não tem algum erro, ele vai aparecer uma telinha preta. Aí já é a execução do meu algoritmo. Vou dar um F9 aqui. Não está aparecendo para vocês porque ele está em outra tela aqui para mim. Né? Mas aqui está aparecendo. Né? Sei que está pequeno para vocês, mas aqui eu não consigo dar zoom, tá? Poderia usar a lupa aqui do Windows, mas aqui está escrito assim, digite a sua idade. Né? Que é o que está aqui no escreva. Né? Então, digite a sua idade. Aí ele está com o cursor parado aqui, ele está piscando. Ó. Ele está com o cursor parado. Por que ele está parado? Porque ele está esperando um valor aqui no leia. Então, quando eu falei para vocês assim, o que é o comando escreve? Uma saída. Então, vai escrever aquilo lá na tela, o que ele está aqui das aspas. E o leia, ele vai esperar um valor. Então, vou ter que... Fica o cursor piscando até que eu digite um determinado valor. Eu vou colocar o valor aqui, 25. Vou dar um Enter, tá? Então, coloquei 25 e dei Enter. Quando eu dei o Enter, significa que o comando leia recebeu o valor que eu informei ali. Então, 25. E depois eu coloco, pelo algoritmo, pelo que foi programado, né? Tem um escreva, digite seu nome. Então, ele apareceu a frase aqui, é o que está aqui, ó, digite seu nome. Logo depois de digite seu nome, tem outro comando, que é o leia. Está esperando um valor para informar na variável nome. Tá? Eu vou colocar... Aqui um espacinho aqui. De Peterson. E vou dar um Enter também. Tem um Enter, o que aconteceu? Logo depois desse leia, ele tem outro comando, escreva, e vai ter o nome, aí eu coloquei um espacinho, né, só para dar um espaço realmente, então aqui, entre as aspas, ele tem um espaço, tá? E depois a variável idade. O que aconteceu aqui? Está escrito nome, certo? Só que esse nome está sem aspas, então ele vai identificar que aqui é uma variável e vai colocar o valor em tela. Então, o nome, ele digitou aqui,
coloquei aqui 9. Para a idade é a mesma coisa. Digitei 25 aqui em cima e vai escrever 25 na tela. Tá? Terminei isso daqui, simplesmente fecho isso daqui, daí eu precisaria, depois que deu certo, né, que às vezes não deu certo de primeira, aí eu vou salvar o meu algoritmo. Tá? Então, isso aqui, vou colocar aqui, digamos, exemplo 1. Ctrl LG já deixa aqui. Quando vocês derem um salvar a primeira vez, né, vou salvar como para mostrar para vocês, ele vai estar lá na pasta do instalado do Visual G, tá? Quem usou a versão instalada. Então, ele está em arquivos de programas, de 86, apoio Visual G. Se vocês quiserem trocar, salvar na área de trabalho, salvar meus documentos, fiquem à vontade, tá? Criar uma pasta com os algoritmos. E, digo mais, é importante vocês salvarem todos que forem fazendo. Tá? Então, a partir de hoje, a gente vai fazer as práticas, vocês vão colocar, que seja exemplo, seja exercício, e vão salvando todos esses exercícios aqui de algoritmo que eu vou fazer. Em algum momento, vocês vão usar eles de novo. Então, vou passar um trabalho, vou passar um outro exercício, e vocês vão continuar fazendo esse algoritmo. Aí vocês vão lembrar, mas tem um algoritmo que o professor já passou, é semelhante. Você vai lá, pode abrir ele novamente, né, e identificar o que está de semelhante e alterar para o novo problema. Então, aquela relação que eu falava para vocês de problema de matemática, né, que a gente aprende os primeiros passos, né, operações básicas, depois vai aumentando a dificuldade, né, e assim por diante, até a gente chegar no nível de algoritmo que a gente consegue estudar de maneira geral. Então, isso daqui é só o nosso primeiro passo. Né? Então, aqui é o nosso primeiro exemplo, né, salvei e digamos assim, tá pronto para outro, né? Vamos partir para outro, mas não hoje. Vou mostrar para vocês aqui alguns problemas que vai acontecer com vocês, né? Principalmente quando estiverem fazendo exercícios, né? Os exemplos, no entanto, que é assim. Lembra que eu falei aqui da idade, né? Que eu posso deixar tudo minúsculo? Ô, professor, rapidinho aqui. Ali você tem que escrever o leia para ele puxar lá no F9? Não necessariamente. O F9 ele vai fazer tudo isso aqui. Tá, mas vamos supor que você não escreva aquele leia ali, do lado depois do nome. Aí você, idade, tem que fazer. E você der o F9, ele vai pedir para você digitar a sua idade e o seu nome. Assim? Daí você dá o F9 agora. Vamos dar um exemplo aqui. F9. O que aconteceu? Aqui escreveu, digite a sua idade, digite seu nome. Tá? Ele só pegou o comando escreva. Ele não pegou o leia. Aí ele termina direto o programa aqui. O leia é para você escrever. Exatamente. Né? E o escreva é para você ler. Não. O escreva, pensa ao contrário. Tá? O escreva é para escrever na tela. Vai escrever aqui. E o leia é para você ler, você digitar. Entende? Se fosse em termos de usuário, você está certo. Né? Mas a gente pensa no contexto de programa mesmo, tá? Do software. Escreva, ele vai escrever na tela. O leia, você vai digitar. Tá? Então, por isso que ele passou reto aqui e não esperou nada para digitar. O leia, ele realmente para naquele momento e espera uma informação. Né? Esse F9 que você dá, ele abre essa telinha. Essa telinha é o programa que a gente está fazendo? Exatamente, esse aqui é o programa. Tá? Entendi. E o que, como eu falei, é o código-fonte. Vou dar um Ctrl Z aqui. É importante vocês irem fazendo essas perguntas também, pessoal, porque conforme vocês vão perguntando, eu posso ir testando, modificando aqui. Né? Mas um exemplo que eu quero dar é assim, ó, idade eu coloquei tudo minúsculo, tá vendo aqui, ó, e aqui tá maiúsculo. Ele vai continuar fazendo igual. Né? Então, idade, tem F9, vou colocar aqui idade, colocar uma outra, 30, o nome aqui do José. E José fez certinho para mim. Então, ele não identifica, ele não faz diferenciação de maiúsculo e minúsculo. Tá? Isso aqui a gente chama de case sensitivo. Na programação a gente chama assim. Agora, uma outra situação. Vou dar um Ctrl Z de volta. Aqui eu coloquei idade e aqui eu vou colocar só ID. Então, reparem que isso daqui não é igual a isso aqui. Se eu der F9, ele até vai tentar fazer a execução. Só que ele vai aparecer um erro aqui, ó. Então, o que tem? Aqui um aviso, né? Ele vai colocar assim, Visual G encontrou o seguinte problema em seu algoritmo. Na linha 7, olha, já diz até a linha que está com problema. Leia ID. Variável ID não foi encontrada. Então, o que você tem que fazer? Aqui você vai
começando a ter a ideia de programador mesmo. Né? Ah, tem um ID, mas o ID é uma variável. Ela está declarada aqui? Não está. Né? Então, o algoritmo não entende que primeira variável aqui é o primeiro layer. Não vai ter isso. Né? Então, programa nenhum vai fazer isso, linguagem nenhuma. Ele vai saber o seguinte, ID, ele tentou encontrar como variável, teria que estar aqui. Não encontrou? Erro. Tá? Aí não prossegue o programa. Vou terminar aqui. Aí ele fica aqui com o cursor piscando, né, até arrumar. Vou colocar a idade aqui novamente, como estava, e vou somente trocar o nome. Então, eu tenho o nome de variável e aqui eu tenho nome. Então, lembrando que isso daqui não é igual a isso aqui, são diferentes. Vou dar um F9 aqui e vou mostrar para vocês o seguinte. Reparem que o layer, ele pegou. Né? Então, aqui está escrito digite sua idade. O primeiro aqui. Está esperando uma idade. Vou digitar aqui e clico novamente. Agora ele deu erro. Então, quando ele consegue identificar que até aquele momento ele consegue executar para abrir a telinha preta aqui, ele segue, tá? Se ele identificou um erro no meio do caminho, daí ele para a execução, tá? Então, aqui ele diz de novo, variável não foi montada, porque non é diferente de nome. Tá? Aí eu posso continuar, poderia arrumar aqui, por exemplo, aqui. Posso arrumar aqui e prosseguir, então continuar. Daí ele possa seguir. Ou poderia terminar e arrumar aqui, ó. Tá? Então eu arrumei naquela janelinha, ele já arrumou aqui também. O nome aqui. Ele fez a execução. Oi. Uma dúvida. Ali dentro do início, o escreva vai ser sempre uma variável e o leia vai ser sempre um valor, né? O escreva vai estar sempre entre aspas, não vou dizer sempre, mas 99%. Porque daí é uma frase, tá? Digamos assim, se eu quero que alguém informe uma idade, um ano, um valor, eu coloco dentro dessa frase. Daí tem entre aspas. Dentro do escreva e dentro das aspas. Isso, exatamente. O leia, assim, daí vai uma variável, sempre. Isso é verdadeiro. Né? Isso aí. Aí o escreva, como eu falei, o escreva ele pode ir uma variável, como pode ir uma frase, daí entre aspas, tá? Se ele não identificar aqui uma variável, vai dar erro, porque está sem aspas. Tá. Entendi. Entendi. Mas vamos perguntando aí. Né? Então, esses detalhes, assim, como eu falei, não é de primeira que vocês vão pegar, né? Vai dar um tempinho. Então, hoje é a nossa primeira aula só, não se preocupem com isso, né? E vai ficar aqui para as próximas para a gente ir evoluindo. Então, hoje é só o primeiro exemplo aqui que a gente tem. Se eu quisesse modificar aqui, vamos colocar aqui, em vez de idade, nome, vamos colocar aqui salário. Deixar minúsculo só para vocês verem como funciona também, tá? O que eu faço, tá? Sabe que na natureza nada se cria, tudo Ctrl+C, Ctrl+V? É isso que eu faço, tá? Se quiserem digitar tudo, pode fazer. Entendeu? E colo. Né? Quando é algo que já existe, eu faço isso. Aqui dentro das aspas pode ir acento, tá? Pode ir acento, pode ir espaço, né? Quando tá entre aspas, dentro do escrito. Então aqui eu coloquei salário. Aqui, vírgula. Salário. Aí que aqui eu coloquei minúsculo, maiúsculo, tá? Para o algoritmo não tem problema nenhum. Mas eu acho que seria bom para vocês ir acostumando a seguir um padrão, tá? Se vocês deixam todas as variáveis maiúsculas, beleza. Se quiser fazer tudo minúsculo, ou tudo maiúsculo, sem problema nenhum, tá? Isso aí vai de cada um. Assim eu consigo identificar também se alguém copiou de um para o outro. Então, isso acontece bastante. Eu consigo identificar a forma de cada um programar. Isso é interessante. Então, aqui eu colocar uma variável a mais, né? Que seria o salário. Vou dar um F9. Vai para cá. Então, digito sua idade aqui, eu vou colocar 35, né? O salário aqui do Ronaldo. Vou colocar aqui que ele ganha R$2.000. Apareceu aqui o nome, Arnaldo, 35, com o salário 2.000. E aqui, com os exemplos, né, com esse primeiro exemplo, você já pode ir praticando. Caso tenha
tem tempo aí, né? Nossa aula está acabando, mas tem tempo para fazer um pouquinho aí depois. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar em outra linha esse escreva aqui, ele aceita também, tá? Se quisesse fazer separado, ó, escreva nome. Eu poderia colocar escreva idade. Aqui, escreva o meu salário. Os resultados são vai estar na mesma. Então, está dando a mesma. Ah, professor, mas se eu quiser pular linha, tem como? Tem. Aí, em vez de escreva, eu vou usar o comando escreval. Só colocar L aqui, ó. Escreval quer dizer escreva e pula linha. Vamos lá. Idade 29. Vou colocar aqui o Asdrubal. Salário do Asdrubal 1.890. Ele colocou pulando linha. Então, ele colocou um escreval e já pulou linha. Então, para quem puder ir praticando e modificando, né, é assim, sempre vai sobrar um tempo para vocês, quando a gente estiver aqui fazendo as práticas, tá? Para ir incrementando, acrescentando alguma coisa, tá? Então, daí fica a cargo de vocês aí para poder brincar um pouquinho com os algoritmos. Tá? Quer perguntar, Sheila? Sim, professor, aquela hora que você modificou ali o nome, né? Ficou non. Aí você fez o teste, né? E o programa já indicou um erro quando chegou naquela parte. Uhum. Então, digamos que eu vá criar ali, eu crio um algoritmo gigantesco. No final, eu vou ter que testar ele todinho, do início ao fim, para saber se alguma parte tem erro. Não tem uma forma prática de teste que ele diga tá errado, não vai funcionar? Para o algoritmo, né, para o Visual G, ele é assim, tá? Se a gente for pensar em algumas linguagens de programação, a grande maioria delas, ela é assim, do jeito que você falou, assim, ela tem um erro, ela verifica todo o código-fonte, tá? Para depois fazer a compilação e execução, daí seria a nossa tela preta. Entendi. Nas linguagens são assim, tá? Mas digamos que para nós, no algoritmo ele não faz isso. Mas acontece muito isso aí. É como se fosse aí no HTML de vocês, né? Às vezes vocês colocam as tags e ali tá funcionando bonitinho, ele vai abrir a página. Mas às vezes só vai identificar porque você tem um conhecimento que está faltando uma tag, que está faltando fechar, assim por diante, né? E, então, vai um pouquinho de conhecimento também na hora que você estiver fazendo. Mas é que nem você falou, vai acontecer disso aí, mesmo. Tem que testar todo o programa, todo o código, né? Para verificar se tem erros no algoritmo. E às vezes acontece assim, do programa inteiro do algoritmo aqui está certo e o resultado não. Né? Então, digamos assim, digamos assim, eu fiz um algoritmo para multiplicar, fazer lá uma área de quadrado, que a gente tem alguns exemplos. Né? Daí, eu coloquei lá 2 e a minha área deveria dar 4, né? E o resultado deu 5. Então, além do algoritmo funcionar, o resultado deu errado. Então, às vezes tem fórmulas, daí não pode não estar certo. Vai acontecer. Nossa, tá bom, professor, obrigada. Não é que nem eu falo, tá? Vamos com calma, vamos com tempo. A gente vai aos poucos aí melhorando esse entendimento, tá? Vocês vão tendo uma cabeça de programador aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos encerrar aqui a gravação. Ô, professor, meu salário está dando errado, não sei porquê. Bad. Você colocou o salário aqui? Pode ser que seja isso, então. Então, outro erro que acontece, pessoal, é aquele que eu citei ali, que, o nome aqui e aqui deixou o nome, né? A Sheila comentou também. Pode ser que nem exista aqui. Aí identifica também que não existe a variável. Pode acontecer. Se eu colocar acento ali, tipo, tem o nome, aí tem a idade e salário. Se eu colocar aí, lá no começo, lá no var. Aqui? Se eu colocar um acento, vai dar algum problema? Vai. Lembra das regras de criação de identificadores, que não pode de acento?
Ele só Vale pode aqui. as aspas. Isso. Beleza. As aspas só pode isso. Dentro das aspas você poderia colocar. Né? Então aqui vale aquela regra. Salário, se eu colocar salário bruto aqui, ele vai dar erro. Tá? F9 aqui, já deu erro aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Você já deu erro aqui. Poderia usar o underline. Tá? O underline aceita. Tá, bruto aceita sim. Poderia colocar salário, digamos, 2. Salário Professor, 1. mas aí ele não aceita, né? Não fica totalmente certo, né? Aceita o que O eles falam. underline, né? Underline. Não, ele aceita desde que você use aqui, daí usa aqui, né? Daí usa em todo o algoritmo. Né? Claro que não pode estar diferente daqui da variável com o algoritmo todo. Né? Mas ele aceita. Se colocar aqui salário underline bruto, colocar aqui salário underline bruto, ele vai aceitar. Entendeu? Isso aqui ele aceita. F9. Idade. Salário. 3, 9, 3. Então aqui eu coloquei um underline, ó. Só que eu tenho que usar em todo o algoritmo também. Reparem que eu usei uma variável aqui, salário 1, e não utilizei. Não deu erro. Tá? É apenas um desperdício de declaração, né? Digamos assim. Mas se eu colocar uma variável e não usar, não tem problema. Mas se eu for usar uma variável no programa e não tiver aqui no var, dá erro. É tipo, você fica com de reserva caso você digite outro lá. É basicamente isso, né? Isso. Entendi. Aí, assim, uma outra... daí já não é regra, né? Eu falei como boa prática, né? Como sugestão para a gente utilizar. Reparem que eu utilizei aqui idade é para uma idade, nome é para um nome, salário bruto é para um salário que eu vou informar. Ele aceitaria eu colocar aqui I, né, de idade, aí, claro, teria que usar I aqui e aqui. Aqui usar N, né, usar S para salário, assim por diante. Mas o que acontece? À medida dos algoritmos vai aumentando, você coloca só uma letra, chega num momento que você lê o algoritmo assim, você não vai lembrar o que é I mesmo. Você tem que olhar lá na variável o que é I, ou então olhar no lei o que estava o I. Tá? Aí a importância que eu citei, né, não é regra, mas é uma importância da gente ter nomes de variáveis que lembram a informação. Né? É uma das boas práticas que tinha lá. Né? E daí a outra era de usar maiúsculo, né? Então, usar maiúsculo, assim por diante. Beleza, pessoal? Professor, aquele escreval ali, você escreve escreval para ele poder pular uma linha? Isso, o escreval ele escreve e pula a linha, tá? Não é que ele pula a linha e depois escreve. Ele escreve, depois ele vai pular uma linha. É como se fosse um enter. Ele vai, tipo, no caso, quando a gente responde as perguntas lá, ele começa pela idade, depois o nome, e aí é o salário, porque a gente colocou nessa ordem. Mas exatamente. O resultado é o nome, idade, por que fica nessa ordem no resultado? É aí que eu coloquei. Se eu quisesse colocar a ordem inversa, não tem problema. Tá? Mas é a ordem do escreval, essa é a ordem que fica? Sim. É a ordem dos comandos escreval. É a ordem aqui. Aqui, na parte de declaração, serve também a mesma ideia, tá? Não significa que eu coloquei nessa ordem e eu preciso usar as variáveis nessa ordem. Tá? Não tem essa regra, não tem essa premissa, não. Então, vou encerrar a gravação aqui, para conversar mais um pouquinho. Professor, Oi. Nada a ver com o assunto do programa, mas uma dúvida. Aquele negócio da tabela verdade que nós temos na apostila, a gente vai trabalhar mais ainda sobre ela ou já vai ficar direto agora trabalhando no Visual G? A tabela verdade, a gente vai trabalhar em lógica, tá? Tá. É o próximo assunto de lógica. Eu deixo ali na apostila, porque acho que eu comentei com vocês, a linguagem de programação foi desmembrada em uma disciplina. Então, algum conteúdo de lógica, de programação, foi para a disciplina de lógica mesmo. Então, aí esse conteúdo ali que eu deixo na apostila é porque a gente usa, às vezes, a tabela verdade como consulta, tá? Ela faz parte do conteúdo nosso aqui, mas não é nessa disciplina que eu explico.
Entendeu? Ah, tá, entendi, professor, obrigado. Só por isso.